Boa noite, amigos. Boa noite, pessoal. Estamos iniciando hoje a primeira live Amor e Superação. É uma alegria muito grande estar recebendo vocês. Vamos esperar um minutinho para o pessoal começar a aparecer. Estamos aqui começando a nossa live. Muitos de vocês já estiveram assistindo a live que o Daniel faz com o pessoal mais voltado para a dicção. Estamos nós aqui olhando hoje para as famílias, tendo carinho e alegria de poder compartilhar nossas experiências e ouvir pessoas. Bom, então eu vou começar. Junto de todo o processo que nós temos com esse encontro, essa oportunidade, nós vamos fazer esse processo através das pessoas que vocês estão vendo aqui na tela. Eu gostaria de apresentar cada uma delas para que elas dessem uma posição de quem que elas são, o que elas fazem, para que aí nós começássemos nossa live. Eu inicio aqui pela minha linha direta, eu vou arriscar deixar a nossa convidada por último, para que ela possa falar mais à vontade. Eu começaria pela Elaine. Elaine, boa noite, que você se apresente aos nossos convidados, que estão muito felizes por estar conosco aqui. Boa noite, é um privilégio para mim estar aqui também, falando um oi para os nossos convidados, tendo a participação especial de Dona Mara. Eu sou psicóloga, sou uma codependente de carteirinha, mas em franca recuperação há 8 anos já, e estamos indo, está tudo bem. Eu posso dizer que eu tomei posse da minha vida. Ótimo, muito Isso bom. É muito importante. Muito bom, muito obrigado, Elaine. E agora eu passaria para a Deise, aqui na minha... O que eu vejo na tela, né? Vamos lá, Deise. Boa noite a todos. Eu sou coordenadora geral do Grupo de Apoio Amor Exigente Cidade Ademar, na Zona Sul. Estou há 6 anos no grupo, vim pela dor, eu era uma codependente, estou trabalhando isso durante todo esse instante da minha vida, acredito que até o final. Sou educadora há 34 anos e sou líder social aqui da minha região e agora colaboradora da revista Dependência Química e Saúde Mental. Muito bom, Deise. Alegria tê-la conosco. Muito obrigado. Agora eu vou passar para a nossa querida Jane. Jane, querida, boa noite. Você está com o microfone desligado. Apoio a Exigente Cidade da Zona Sul. Eu sou líder social aqui da minha região e agora colaboradora da revista Dependência Química. Boa noite a todos. Eu sou a Jane Xavier. Eu sou assistente social, sou voluntária do Amor Exigente, sou uma referência para famílias do Brasil todo, né? Por minha história de luta com meu filho até a perda, uma codependente dele, da minha família, e também eu sou colunista da revista Dependência Química e Saúde Mental. Muito bom, muito obrigado, Jane, pela sua presença, alegria tê-la conosco. E aqui a dona Mara Menezes, gostaria que a senhora também pudesse se apresentar rapidamente para os nossos ouvintes. Só está muda. Aí. Boa noite, que bom estar aqui com vocês. Eu sou a Dona Mara do Amor Exigente e quero muito poder servir você que está conosco, contando para você a maneira como eu pude suportar e superar as minhas perdas e chegar até onde eu estou. É muito bom estar aqui com vocês, muito obrigada da sua presença e da oportunidade que a Jane, a Deise, a Elaine e Ronaldo me deram para participar aqui desta live.
Muito obrigada. Muito obrigado, dona Mara. Uma alegria imensa estar conosco, estar com a senhora aqui conosco. É uma oportunidade única. E eu queria, então, abrir a nossa reunião, nosso encontro, fazendo uma leitura rápida com relação ao que nós vamos fazer. Em outubro de 2019, chegou às ruas um movimento chamado Marcha das Famílias contra as Drogas, que trouxe um forte sentimento de empoderamento a todos nós, para que pudéssemos lutar, cada um em sua localidade, em prol de apoiar famílias na busca de sua sobriedade, nessa luta contra a dependência química. Um dos mobilizadores e criadores desse evento, Daniel Garcia, entendia que o movimento deveria permear-se, devia continuar, mesmo depois daquela marcha que nós tivemos, de forma a mobilizar a sociedade através da informação sobre o assunto dependência química e a orientação comunitária, sobre como atuar no sentido de buscar e garantir a sobriedade de todos. Na época, o Daniel teve sempre esse foco desde o início do processo, com a marcha. Logo que acabou, ele falou, não, eu quero me manter focado, eu quero que nós nos mantenhamos todos focados na nossa sobriedade, na nossa recuperação. A mente dele, na época, e era um projeto que ele sempre quis, a possibilidade de criar a publicação Revista Dependência Química e Saúde Mental. E era muito claro para o Daniel e para todos nós a importância, né, de que a saúde mental fosse a base da superação desse processo que a gente possa passar quando enfrenta a dependência química. Pouco a pouco, a ideia da revista foi ganhando corpo, com algumas mudanças estratégicas, e iniciou a atividade no sistema online, passando rapidamente de 4 colunistas para 30 colunistas, estando nesse momento em via de se tornar uma revista impressa com o apoio de algumas organizações. Organizações, aliás, que eu tenho que validar, que o Daniel se dedicou muito na busca desses patrocinadores. Ele sempre se mantinha na busca disso, discutindo com a gente qual o melhor caminho, como fazer, aonde ir, mas ele se manteve sempre muito, muito à frente desse processo. Bom, com esse processo, né, de estar a revista já desculpe, algumas organizações, mas não bastava que a comunicação fosse online e impressa. E ele pensou, junto com alguns integrantes do movimento, em trazer uma orientação através dos programas virtuais. E essa discussão de trazer os programas virtuais imediatamente originou o programa Retorno à Vida, que é um programa que ele faz com mais alguns adictos de recuperação, pessoas que trabalham, que discutem o processo de recuperação em cada um na sua vida. E sempre trazendo também um convidado, focado sempre nas pessoas que têm enfrentado ou enfrentando a dependência química. Ele sabia, entretanto, que para que a missão estivesse completa, havia necessidade de considerar as famílias nesse processo. E foi criado o programa Amor e Superação, para que os familiares possam trazer as suas experiências e compartilhar. Esse vai ser o mote do programa, né, que as pessoas venham, que as famílias venham e possam partilhar a sua experiência, mostrar as suas dificuldades, para que as outras pessoas que estejam assistindo, primeiro, percebam que elas não estão sozinhas, né, que essa dificuldade é comum, mas principalmente que existe uma esperança para esse processo. Então, esse programa vai trabalhar, com certeza não vai tentar, vai trabalhar esse processo da esperança em cada um de nós. E de forma que a gente entendesse que a família absorvesse, se empoderasse e transformasse em suas vidas na busca deste equilíbrio e sobriedade familiar. Nesse primeiro programa, nós entendemos por consenso que seria muito importante ouvir uma mãe que transformou a sua vida e certamente a vida de milhões de brasileiros com a fundação de um grupo de apoio que validou, acima de tudo, o amor como fonte de transformação e empoderamento, mas não um amor qualquer, um amor que orienta, que exige e que educa. E assim, eu gostaria de apresentar a todos, né, reforçar essa apresentação, já que nós nos apresentamos a todos, Dona Mara Menezes, cofundadora do Amor Exigente, e que hoje vai aqui conosco nos contar a sua história, como é que ela superou a sua
como é que ela entrou, como é que ela teve a oportunidade, né, da dificuldade ou não, de validar para todas as famílias brasileiras esse programa tão maravilhoso. Então, dona Mara, muito obrigado. Nós todos aqui, nós quatro, nós todos o Brasil que nos assiste, agradecemos a sua presença e estamos certos da grande oportunidade de ouvi-la aqui hoje. Uma boa noite. Muito bom. Eu já disse boa noite para vocês todos, mas repito para quem está chegando agora, que a gente tenha uma boa noite, que a gente possa nos ajudar, vocês me ajudarem, trazendo mais esclarecimento através das suas perguntas, e eu dizendo daquilo que me tornou uma pessoa mais forte, mais livre, mais em paz, mais feliz. Quero dizer para vocês que eu sinto que desde que nós nascemos, nós somos preparadas para sermos o que somos. Se você olhar bem para você, você sente que houve, desde o começo, como que uma preparação para o que você está passando hoje. Se é que você fez as escolhas certas, porque sempre, em tudo que nos é trazido, a gente tem escolhas. Mas pode olhar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu ia ter a maior perda da minha vida, que foi a perda de um filho de 20 anos. O primeiro filho, uma esperança. Sabe, eu era tão encantada com o meu Francisco que eu imaginava que ele fosse ganhar o prêmio Nobel. Vocês acreditam? Eu olhava para ele e pensava, mas esse menino é tão especial que eu penso que ele até pode ganhar o prêmio Nobel. Mas começou lá atrás, quando eu saí da minha terra, que ela já está aí, a terra do mel, da abelha, já está aí, aquele lugar livre, lindo, cheio de amigos, de primos, uma família enorme, tomando banho no rio, e aquela vida de família e de simplicidade, de beleza, que veio para um colégio interno, onde a gente tomava banho de camisola, porque as freiras entravam e saíam no banheiro e a gente devia estar bem composta. Perdas. Depois, o meu casamento, que me trouxe aqui para Campinas, numa época que telefone praticamente não havia, comunicação era feita por rádio, de Campinas para Goiás. Não tínhamos estradas, pontes, e tudo era muito mais difícil. Perdas, perdas, até chegar numa perda que quase eu morro de pena de mim e de saudade do meu filho. Mas como começou tudo isso? Sabe, em 1979, acho que muitos de vocês que estão nessa live nem tinham nascido ainda. E conheci um padre, fui fazer com ele um curso de relaxamento e oração. Ele ganhava dinheiro com esses cursos e nós fomos, eu e umas amigas, porque queríamos conhecer mais de mind control, enfim, e estávamos obtendo coisas com as nossas programações e queríamos entender isso diante de Deus.
Padre Haroldo tinha, em maio de 78, definido o apostolado dele com a recuperação de alcoolistas e dependentes químicos. E nós o conhecemos. Imediatamente eu me encantei com o Padre Haroldo e nunca mais saí do trabalho voluntário que nós tínhamos lá. O que eu poderia dizer para vocês? Aquele momento definiu, de fato, o que nós seríamos e faríamos a partir de então. Ronaldo, vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim, é que eu deixei a senhora sozinha no vídeo. Eu senti falta de vocês. Não, estamos aqui. Tá bom. Só quer ficar com o vídeo completo com todo mundo, é isso? Você prefere? Eu gosto de olhar as pessoas para quem eu estou. Então tá bom. Bom. É já. Pronto. Não, obrigada. Fica melhor assim. Então. Eu gosto de ver vocês. Então, tudo começou com a definição do apostolado de Padre Haroldo e dos cursos que nós fazíamos para que ele ganhasse dinheiro, e ali eu vendia livros, e daí saíamos, e durante o ano todo a gente fazia festas, jantares, desfiles, para arrecadar fundos para a recuperação dos jovens internos na fazenda do Senhor Jesus. Mas era tudo uma coisa mais distante para mim, porque a minha função dentro da obra era promover coisas que trouxessem recursos para Padre Haroldo, e ficava nisso e nos cursos de relaxamento e oração, que eu participava de quase todos. Quando, em 85, meu filho, Francisco, teve um acidente provocado por um caminhoneiro alcoolizado, nós perdemos o chão, sabe? E nós tínhamos tanta esperança em todos, na nossa família, em tudo que a gente estava construindo. Tínhamos recursos para cuidar, para tratar, e não pudemos fazer nada. E perdemos o Fran. Sabe, eu acho que eu tinha depressão, mas naquele tempo não se olhava muito para isso. E meu marido voltou para o trabalho dele com toda a força, parece que trabalhando ainda mais, e foi uma forma de ele conseguir superar e suportar tudo aquilo. E eu me senti muito sozinha, até que uma tarde eu estava no terraço da minha casa, deitada numa rede, muito magrinha. Eu não tomava nenhum tipo de remédio, já tinha algum tempo que o Fran tinha falecido. E ali, o meu menino caçula, o Luiz Fernando, com 10 anos, chegou e disse: Mãe, mas por que você está assim? Pensa que o Fran viajou, que ele vai voltar. Não fica assim. Eu falei: mas, amado, eu sei que o seu irmão não vai voltar. E eu não sei se eu aguento nunca mais vê-lo. Aí ele falou: mãe, não é certo isso. Você teve o Fran 20 anos
e você não sabe quantos anos você vai me ter. Esse momento da fala do Luiz Fernando me acordou. Eu falei, meu Deus, eu não posso perder um minuto da vida deles, da vida de ninguém. E fui para o meu quarto. Eu falei, é mesmo, meu filho, você tem razão. Mas eu fui para o meu quarto rezar, onde eu tenho meu lugarzinho de oração. E Padre Haroldo, nesse tempo todo que o Fran morreu, desde o acidente, sempre ele esteve muito presente na minha família. E eu estava rezando quando o Padre Haroldo apertou a campainha da nossa casa e veio me visitar. Eu falei, padre, olha o que aconteceu. Contei a história para ele. Padre, eu não sei o que fazer. Ele disse, venha me ajudar com amor exigente, dona Mara. Eu falei, padre, mas eu não sei nada de dependência química. Realmente, sabe, eu nunca trabalhei, sempre fui esposa, mãe, dona de casa, e nunca usei as minhas qualificações, nada, só era isso. E imaginei que eu não seria capaz. O padre falou, dona Mara, a senhora é capaz. Aí conversei com meu marido, e isso era abril de 1985. Meu marido estava no Hospital das Clínicas, fazia parte de uma equipe que atendia o doutor Tancredo Neves, que era presidente, que foi eleito e estava doente, ele ficava lá com a equipe. Mas, em junho, nós fomos assistir uma apresentação do Amor Exigente que Padre Haroldo fez aqui no Cambuí, em Campinas. Eu e minhas amigas fomos e eu me encantei com o programa. E falei com meu marido, olha, eu acho que eu vou mesmo ajudar Padre Haroldo. E eu acho que ele viu naquilo a possibilidade de eu me inserir. Era um esforço tremendo de oração e de busca para ficar bem, para abrir a casa por flor, ouvir música, deixar as crianças não sofrerem mais do que eles já sofriam, era só o irmão deles. E afinal, depois da palestra do padre, quando as crianças voltaram para a escola, em agosto, eu comecei a frequentar os grupos e nunca mais deixei os grupos de Amor Exigente. Era fim de julho, começo de agosto de 1985. O padre tinha começado o Amor Exigente em 1984. E o que é que nós recebíamos naquela época nos grupos de Amor Exigente? Praticamente pais que tinham os filhos internos na fazenda do Senhor Jesus, ou alguns que queriam levar os filhos para o tratamento. Mas nós não estávamos usando o Amor Exigente de fato. Em 1986, eu me tornei uma das diretoras da obra de Padre Haroldo e a coordenadora nacional do Amor Exigente, e comecei a estudar, me preparar. Tive o apoio do meu marido, do professor Saulo, e inteiro apoio de Padre Haroldo, e pude, então, começar
o trabalho com Amor Exigente. Em 1987, já apresentamos na primeira conferência latino-americana de comunidades terapêuticas o Amor Exigente, já bem abrasileirado, bem próprio para as famílias brasileiras. E aí nós começamos a crescer e a expandir, e quando o Padre Haroldo ia, levava as comunidades terapêuticas, porque também ele estava expandindo lugares para tratar os dependentes químicos. Eles não tinham nada. No ano 80, 90, eram, sabe, tratados como loucos, como vagabundos, e sem possibilidade de recuperação, de vida. A partir desse momento, eu comecei a frequentar também a comunidade terapêutica do Padre Haroldo. Eu ia uma vez por semana, dava espiritualidade e fazia grupo de amor exigente com os nossos filhos. E foi onde eu mais aprendi sobre dependência química. Fiz cursos, o professor Saulo abriu a possibilidade da pós-graduação da PUC, de eu fazer cursos rápidos de terapia familiar, linguística e comunicação, enfim, as coisas que ele achava que podiam me ajudar, mas o que eu aprendi com dependência química foi vivendo a vida da família e a vida dos pais. Sabe, eu tinha uma força para dizer para a mãe: seu filho está vivo, nós podemos trazê-lo de volta. Era real, eu sabia o valor da vida. E naquele momento, aquela mãe estava tão machucada que ela não podia enxergar aquilo, porque o filho não era o filho verdadeiro dela, era aquilo que a droga tinha levado ele a ser. E ele tinha uma absoluta falência de afeto, e era mentiroso, e tinha comportamentos altamente destrutivos com ele próprio e com a família. E era uma dor tão grande. E eu pensava, será que eu conseguiria passar por tudo isso que as mães passam? E isso me trouxe um imenso respeito pela família de um dependente químico. Sabe, eu me encanto com a força, com a decisão, com a determinação, com a fé e com a alegria que vocês têm de viver, apesar de tantas perdas, apesar de ver que eles, talvez com a desagregação da família, mas os danos cerebrais nunca permitam que ele chegasse, ou nunca permitiriam que ele chegasse a ser o que ele tinha potencial para ser. Mas, ao mesmo tempo, vocês perdiam aquele primeiro filho, que é aquele filho que vocês também, como eu, imaginavam que podia ganhar o prêmio Nobel, não sei, enfim, aquele primeiro filho. Tiveram esse filho que foi ao inferno, que realmente passou por um processo de crueldade, de destruição, que só quem vive esse problema pode, de fato, percebê-lo por inteiro. E
quando vocês conseguem trazê-los de volta, quando eles escolhem a sobriedade, eles são pessoas extraordinárias. Eles são muito melhores do que alguém que nunca usou drogas. Então, esses 3 filhos que vocês têm, sabe, me encanta. E, de certa forma, uma maneira de eu suportar e superar foi adotá-los, trazê-los para mim também. Então, eu me sinto muito mãe de vocês, porque por causa da dor da mãe que eu conheço, da perda do verdadeiro filho e dessa caminhada tão dolorida até o resgate desse novo filho. E me sinto muito mãe dos seus filhos, porque eu sinto que eles são meus também. De certa forma, ao doar a minha vida, ao crescer tanto com eles, ao crescer tanto com o conhecimento da dependência química e dessa visão de mundo tão afastada, tão distante de mim até então, me fez uma pessoa muito melhor do que eu era. Acho que pelo caminho eu vou contar para vocês a história dos listradinhos. Ainda sou bem listradinha, mas já estou caminhando para ter mais listras brancas do que negras, do que pretas na minha vida. Foi isso que eu vivi e que fez com que, para eu suportar, para eu superar a minha grande perda, o amor exigente foi o instrumento. Eu fui salva pelo aí, assim como muitas mães são salvas por esse movimento, cada uma da sua maneira, mas chegamos juntas e estamos firmes, como a Elaine, como a Daisy, como a Jane. Então, é essa minha história, Ronaldo. Vamos conversar? Vamos. Muito obrigado, dona Mara. Pais também, viu, dona Mara? Mães salvas e pais salvos também. E uma das coisas mais bonitas que a senhora falou realmente é o que a perda faz com a gente, né? Transforma, na verdade, quase que dizer, transforma veneno em remédio, né? De uma dor muito grande, a senhora transformou essa sua dor nessa realização tão maravilhosa que, né, além de ganhar muitos filhos, ganhou muitas mães junto, porque todas elas lhe têm um respeito e um amor muito grande, dona Mara. Então, é uma alegria muito grande ouvi-la sempre. Eu queria agora, então, passar para a nossa querida Jane, que vai falar com a senhora e, ao mesmo tempo, deixar uma pergunta. Jane, um beijo, pode falar. Você tá, teu som está fechado. Espera aí que eu vou desligar você. Bom, agora estão me ouvindo? Tá dando para ouvir agora? Oi? Tá dando para ouvir, Ronaldo? É que eu não tô... Bom... Não, tá dando para ouvir. Mara, Você ele tá com um certo atraso, mas está dando para ouvir. Pode falar, tá muito bom. Ah, então tá bom. Dona Mara, é um prazer muito grande poder estar falando com a senhora, né? Hoje eu estou muito emocionada, tensa, porque a minha fé é muito grande, eu costumo dizer que Deus escreve certos por linhas retas.
Eu também tenho uma história parecida com a da senhora, quase, né? Fui criada para ser dona de casa, cuidar do meu lar, cuidar da minha família. E, em primeiro lugar, meus filhos, meu marido, né, minha casa. Por último, eu. E quando eu me vi na situação dos meus filhos, eu sou mãe de 4 filhos, e 2 dos meus filhos começaram a usar drogas. E eu não sabia o que fazer, né? Não tinha referência nenhuma, não sabia onde procurar ajuda, não sabia onde tinha internação. Pô, o que é drogas? Eu mal sabia o que era isso, se eu vivia dentro da minha casa para limpar, para educar, né? E eu me vi perdida. Não via outras mães nessa situação, onde eu morava. E quando eu internei o meu filho, né, que hoje é falecido, o mais velho também caiu nas drogas, porém não precisou ser internado, mas o do meio eu precisei internar. E nenhuma das internações eu assisti a umas palestras e uma pessoa olhou para mim e falou assim, direcionado, né, olhando para mim, falando assim: olha, mãe, se você pensa que você vai ter o seu filho de volta, aquela criança boazinha, esquece. Seu filho agora, ele está com comprometimento mental. A droga fez um grande estrago na mente do seu filho. E eu senti aquelas palavras direcionadas para mim. E eu falei, o que eu vou fazer? E na saída, eu recebi uma revista. E eu não era muito de ler revista. E aí eu peguei essa revista, e justamente ela está aqui. Eu recebi essa revista em setembro de 2008. Através dessa foto aqui, está marcada até hoje, eu abri para ter noção do que era ser mãe de um dependente químico. E eu li a sua história toda, e confesso que eu chorei porque uma história muito emocionante. Inclusive, eu marquei as palavras que mais me emocionaram na época. Se a senhora me permite, vou ler um trechinho. Eu sei que a senhora deve lembrar de cor, mas a senhora colocava aqui: meu filho não era um dependente químico, ele tinha acabado de completar 20 anos e fazia o 2º ano de medicina. E como todos os filhos, era muito especial. Ao perdê-lo, compreendi quanto vale a vida de um jovem e conheci o sofrimento de quem o perde. Neste instante, brotou no fundo do coração uma vontade enorme de ajudar outros jovens. E por aí vai. E com essas palavras, né, eu comecei a procurar o amor exigente. Eu procurei entender a doença do meu filho, mas aí, chegando lá, eu vinha entender a minha doença em relação ao meu filho, a minha codependência. Né? Como lidar com uma pessoa no uso, né, de múltiplas drogas, e o pior, descobri que meu filho tinha esquizofrenia. O que era esquizofrenia? Tudo era novidade para mim, era um medo muito grande. Mas eu usava isso aqui como um parâmetro para me direcionar, por incrível que pareça, dona Mara. A sua história me fazia entender um pouco melhor sobre essa dependência química e a força que eu tinha que ter para eu ir mudando cada vez mais, né? E eu fui crescendo, fui lutando, fui internando meu filho, fui conhecendo, fui frequentando os grupos, né? Na época em São Bernardo do Campo, no Bairral, no Lacan, aonde ele passava eu frequentava os grupos. E com isso tudo,
eu vinha me tornar cada vez mais forte, eu fui descobrindo uma força tão grande que vinha dentro de mim, que ia me modificando cada vez mais, né? Até que eu acabei virando matéria, acabei virando notícias, né? Por tentar salvar a vida do meu filho, e exatamente há 3 anos eu perdi meu filho. Um dia antes do Dia das Mães. Ele está aqui atrás, né? Não sei se dá para ver. Ele é meu material de trabalho, para que eu nunca me desvie daquilo do meu propósito, né? Adiante. Era para eu cair numa tristeza profunda, me entregar totalmente. Porém, Deus não quer isso, não quer isso para a vida de nenhuma mãe, de nenhuma. E eu encontrei força através de ajudar outras famílias que me procuravam, me pediam ajuda. E eu confesso que eu revoltada, eu dizia, poxa, cada uma que se vire. Eu perdi o meu. Mas aí Deus ia me colocando sempre nesse mesmo caminho. Não, você não vai desistir, você vai ajudar essa família. Você tem a ferramenta, você vai orientar essas famílias. E aí eu fui fazendo, e as portas foram se abrindo, e de uma forma ou de outra eu fui crescendo o meu nome, fui me tornando referência para outras mães. Muitas mães me ligam, de todas as horas, de todos os lugares, né? E eu as incentivo a criar força, porque como tem a história, nada muda se eu não mudar, né? A gente precisa realmente mudar nossos velhos hábitos também, para que coisas novas venham a acontecer na nossa vida. Tristeza nós temos nossas fraquezas, mas já pensou como é que eu vou servir de exemplo para uma família se eu estou derrotada, se eu estou desanimada? E então, assim, outro pedacinho, dona Mara, que eu guardei muito, que diz assim, que sei que este é o caminho, a voz e a vez da família brasileira. Por isso, de novo, venço minhas limitações e chego até você. Chego para convocar cada mãe, cada pai no Brasil todo. Nós precisamos, vamos nos unir, resgatar valores, aproveitar o potencial de cada um e lutar por uma qualidade de vida, uma nova qualidade de vida, uma vida plena, uma vida em abundância. E através disso, eu procuro mostrar para as famílias que há esperança sim. Hoje nós temos as portas mais abertas, mais acessíveis para o tratamento dos nossos filhos, dos nossos familiares que estão no uso, né, de substâncias. Nós temos mais facilidades, né? Antigamente era mais difícil, nós éramos tratadas como loucas, tínhamos que nos esconder. Muitas famílias hoje morrem de medo, dona Mara, de falar que tem um filho dependente químico por vergonha, a sociedade ainda critica. Então, nós precisamos mostrar para essa família que a gente precisa nos unir, abrir a boca, falar, porque isso, além de ser libertador, isso nos ajuda a ajudar o nosso familiar, né? Então, eu agradeço muito a senhora por ter feito parte da minha vida naquele momento e hoje também. É uma honra muito grande, eu tenho muito orgulho de dizer que eu aprendi através da sua história, né? Mulheres fortes, determinadas, fazem com que a gente se emotive a seguir adiante, e a senhora foi a minha referência, né? Então, assim, hoje a única pergunta, não é pergunta, eu quero que a senhora nos explique para todas as famílias o que é o amor exigente, né? E para essas famílias que nos acompanham aqui, muitas delas acham que amor de verdade, né, no seu familiar adoecido, é baseado no sentimento, e que o amor é dar, é ceder, é deixar de fazer, é facilitar tudo. A senhora acha que isso está certo? Essa forma dessas famílias pensar e agir também?
Olha, querida, estou tão encantada de saber que eu pude ajudar você num momento difícil da sua vida e agradeço tanto a Deus pela oportunidade que Ele dá de tantas formas de chegar no seu coração. Sabe que isso me dá uma certeza, Jane, que essa obra não nos pertence e que ela é muito maior e que a gente se dispõe a servir os filhos de Deus, os nossos irmãos, e Ele conduz e faz chegar na mão e faz acontecer as coisas de tal forma que a gente acaba conseguindo, não é verdade? Agora, sabe, Jane, quando nós começamos a trabalhar com amor exigente, esse princípio, o amor e a exigência não existiam no programa trazido pelo padre dos Estados Unidos. Mas havia tanta confusão e as pessoas que descobriam que tinham sido muito permissivas se tornavam tão duras, tão intransigentes, sabe? Não era mais uma exigência para levar o outro a ser uma nova pessoa, era realmente acabar, descontar nele o que tinha feito. Então, foi preciso explicar o que era a exigência, que é esse amor que exige, mas exige para educar, para conduzir, para orientar, para fazer o que deve ser feito, para ele saber tirar de dentro dele o melhor que ele tem. E nossos filhos com a doença dependência química não podem ser amados de maneira diferente. Eles não entendem o nosso amor. Quando eles adoecem com a dependência química, eles passam a ter uma doença que é manipuladora, mentirosa, uma doença terrível, violenta, agressiva, que parece que não se ama e não ama ninguém. É uma crueldade, uma coisa terrível. E se nós o amarmos de uma maneira de passar a mão, de deixar ser, de compreender que isso é uma doença, e coitado, e não sei o quê, e esconde de todo mundo, ninguém pode saber, porque senão pode expor o filho a uma marca que não vai sair mais. Meu Deus, nós estamos em tempo de perder esse nosso filho se a mãe não acorda. Às vezes eu tenho vontade de sacudi-las e dizer, acorde, nós não temos tempo para perder, sabe? Temos que tomar atitudes corretas. E o amor exigente, com os 4 pilares que nos dispõe, tem todos os instrumentos que nós precisamos, que nos norteiam, que faz a gente voltar para os trilhos, que são os princípios básicos comportamentais, os princípios éticos que nos ajudam a ter virtudes e a trazer de volta o que é bom para a nossa família, nos ajuda a sairmos de nós, que é isso que você fez, Jane, e que também te salvou, me salvou e salva todas nós, quando nós paramos de olhar só o nosso problema e saímos de nós para fazer alguma coisa para o outro, que é a responsabilidade social e a espiritualidade. Sabe, a minha grande força foi a minha fé, a minha espiritualidade, e Maria
que era o meu modelo, o meu desejo de ser como Maria, adotando todos os filhos. Vocês, mães, eu me sinto mãe de vocês também. E filhos, os seus filhos também. Então, eu acho que esse amor, que é um amor verdadeiro, que faz pelo outro, que precisa ser feito, esse amor salva, gente. Não tenha dúvida. Só que precisa um grupo de apoio para a gente aprender a amar assim, porque senão a gente continua amando com toda aquela moleza e tem recaídas e volta a deixar fazer o que não deve, não é? Obrigada, Jane, da sua fala, obrigada da pergunta que me dá a chance de mostrar que nós temos que amar com exigência, porque nossos meninos precisam disso. Nossos filhos não podem ser amados de maneira diferente. E é muito mais fácil amar deixando, soltando e nos excluindo do que amar com a firmeza que nós temos que amar. Obrigada. Muito bom. Nós estamos com um problema técnico, que assim, no problema técnico é que as mensagens que as pessoas estão mandando não está entrando no computador para eu passar na tela, né? Então, eu vou dar rapidamente um ok para algumas pessoas que deixaram aqui, a Luísa de Oliveira Rocha, a Eunice Moreira, Maria Ivaneide Silva, Adilson Massanetti, grande Adilson, Alex Magalhães, Emília Maria, Angélica Couto, do Amor Exigente, Thelma Freitas, Jane Guimarães, Devanil Santos, Cláudia Zambuja, Maria Cleusa, Vanessa Torres, Irene, Tininha, nossa Tininha ali do escritório do Amor Exigente, um beijo, Tininha, Marli Modesto, José Roberto Cirino, Deusa Pinheiro, Lisandro, Fátima, Ivani Camargo, Rosemary, desculpa pessoal, tanta gente, Mário Tasca, nós tivemos um problema técnico aqui, aliás, dizem que o problema técnico sou eu, que eu acho que estou muito velho para mexer com coisa eletrônica já, viu? Eu estou achando que da próxima não posso ser eu não, viu, Daniel? Bom, pessoal, eu agradeço a palavra de cada um que está aqui, Ana Lúcia Galo, Ana querida, um beijo, André Almeida, Adalberta, Vânia Gilza, um beijo. Bom, pessoas maravilhosas que estão assistindo conosco esse show de motivação para que nós fiquemos cada vez melhor, né? E a certeza que a amorosidade não tem nada a ver com amor, e a gente aprende, como a dona Mara falou, que um amor que orienta, exige, educa, é esse verdadeiro amor que faz a transformação na nossa vida. Eu queria agora, então, convidar, eu não lembro se eu combinei errado, mas seria a Deise, né, Deise? Você que vai falar agora, querida Deise? É a Deise? Então, bem-vinda, amada. Bem-vinda, boa noite, dona Mara, boa noite, ouvintes aí, o pessoal que está acompanhando a revista. Bom, a senhora falou uma frase muito importante, o valor da vida, o valor da vida. Eu tenho 2 filhos e tenho um neto. Em 1985, 86, eu já estava estudando e já tive minha primeira filha, que hoje ela está com 35 anos, tenho um neto de 13, que é o Joaquim, e tenho meu filho, Alan, de 25 anos, né? Comecei muito cedo, fui mãe solteira, batalhei muito para estar onde eu estou hoje, né? Sempre com muita simplicidade. E quando nós falamos de mães, nós estamos falando de mulheres, né? Essas mulheres maravilhosas, guerreiras, lutadoras, né? Que na sua simplicidade aí passam por tantos percalços na vida, né? E são muitas, milhões de mulheres, muitas famílias, né? Que essas mulheres conduzem, é lógico, né? Nos caminhos que o poder superior nos orienta, né? E é muito importante para todos nós lembrarmos que a vida não é 100% as mil maravilhas, todos nós passamos por dificuldades, situações positivas, negativas, né?
Eu, particularmente, conheci meu esposo, que foi meu príncipe, né? Meu príncipe encantado, eu falo, há 27 anos atrás, né? Não conhecia nada sobre dependência química. Eu, sinceramente, eu acreditava que tudo aquilo que eu via era normal, que aquilo tudo na vida ia passar, né? Os anos foram se passando e ele se tornou um dependente químico, né? Foram situações gravíssimas, né? Que a família, ele também era um filho, né? A mãe dele ainda é viva, então realmente a mãe também sofreu com essa situação toda. Eu, como esposa, né? Tive o meu filho aí de 25 anos, que é o filho dele. Eu só fui conhecer a dependência química há 6 anos atrás, o grupo de amor exigente, para poder saber lidar com toda essa situação, né, porque eu realmente eu desconhecia, nunca vi, trabalhei em várias paróquias, sempre fiz trabalho voluntário desde os 16 anos de idade, eu fugia de casa, meu pai ficava bravo comigo porque eu ia fazer trabalho voluntário o tempo todo, sabe, mas eu acho que isso é uma coisa que está no dom, no sangue das pessoas, né, e é muito bom, faz bem para a alma. Enfim, em 2016, eu tive que internar o meu marido, né? Uma internação, ela foi voluntária, nós conversamos bastante a respeito, ele foi interno numa clínica, ele saiu da clínica depois de alguns meses, né? Limpo, sóbrio em alguns momentos, faltava ainda o grupo de apoio, faltava o especialista. Depois da clínica, todos nós sabemos que o tratamento começa depois que ele sai, ele fica em recuperação para o resto da vida, né? A família também tem que estar em recuperação, porque a família ela se torna codependente desse dependente químico. Enfim, em 2017, quando ele já estava enfrentando a batalha da dependência, ele estava bem, foi-se descoberto um câncer do esôfago, né, pela sequela da dependência de cigarro, bebida, né, e infelizmente agora ele faleceu em outubro desse ano de 2019, né, assim, nós fizemos de tudo, foi triste para todos nós, para os meus filhos, mas nós aprendemos a lidar com várias situações, e foi dentro do grupo de apoio, no caso Amor Exigente, né, que eu aprendi essa resiliência, essa paz, essa espiritualidade para enfrentar mais essa difícil situação. Perdi uma amiga no mesmo ano de 2019, também por problemas da dependência química, do cigarro, né, do tabaco, mas era uma das minhas melhores amigas no mesmo ano que perdi meu marido. Muito difícil, muito complicado, mas essa resiliência e essa paz, e essa espiritualidade, os princípios que eu aprendi, éticos, básicos, que nós estudamos aí no grupo de apoio, nós temos outros grupos de apoio, mas esse em especial para a família, me fez enxergar a vida de forma diferente, uma forma tranquila de poder continuar, né? Hoje eu continuo no Amor Exigente, né? Faz pouco tempo, pretendo continuar os meus estudos, né? Eu sou educadora do curso de magistério, eu não sou doutora, não tenho mestrado, agora eu vou recomeçar a minha vida, tá? Isso serve de exemplo para todo mundo, eu estou recomeçando, para que todos percebam, dona Mara, que a vida continua, nós devemos valorizá-la, e nós devemos pensar que a tristeza, a depressão, são fases passageiras, e que se nós começarmos a buscar os grupos, né, buscar pessoas que entendam realmente do seu problema, especialistas, não buscar conselhos errados, negativos, que a gente consegue superar tudo isso, né? Aí, dona Mara, eu vou com uma pergunta, fazer uma pergunta para a senhora. Qual dica a senhora daria para as famílias e para as mulheres poderem seguir suas vidas em frente, diante de algumas situações que enfrentamos aí durante essa batalha aí
das nossas vidas, dentro das nossas famílias. Então, que dica a senhora dá para as mulheres, principalmente as mulheres e para as famílias, de como eles devem seguir em frente? Obrigada. Deise, muito bom te ouvir, parabéns pela sua vida e pelo que você consegue fazer dela. É uma alegria estar junto com vocês, mulheres fortes, capazes e que sobrevivem a todos os desafios da maneira certa. Sabe, o que eu aprendi nessa nossa linha, que o melhor caminho é ficar junto. Não podemos nos isolar. O isolamento da família, o isolamento da pessoa que está em dificuldade é o começo da doença dela. Quanto mais ela se isola, mais incapaz de retomar a vida e de vir a ser uma nova pessoa. Porque quando nós perdemos alguém, quando nós temos uma grande dificuldade pela vida, se nós não compartilhamos, se nós não nos juntamos, nós não conseguiremos ser novas pessoas, porque a gente se levanta das cinzas, a gente nasce uma nova pessoa. Fica muito claro para mim, as mães que chegam ao UAE, elas são uma pessoa quando chega e elas se tornam outra pessoa depois que elas vivem esse programa, essa comunidade familiar que é hoje a família Amor Exigente. Pessoas que têm os grupos de auto e mútua ajuda. Eu acredito muito, Deise, no profissional, num bom profissional, que pode nos ajudar com uma série de propostas médicas, mas não existe nada como um grupo de auto e mútua ajuda, sabe? Para que a gente se torne novas pessoas, para que nós possamos contar uns com os outros. Não tem nada que nos restaure, que nos traga de volta como a comunidade que a gente cria, como a família que a gente começa a adotar a partir daí. Ultimamente, eu passei por novos desafios. Então, a perda do meu marido, a saída de uma casa que nós construímos com tanto amor e com coisas tão específicas só para nós, a perda de alguns dos meus vizinhos de anos e anos. Eu morei naquela casa por 48 anos, 49 anos, não, 40, enfim, mais de 40 anos numa casa construída do jeito que a gente queria e de tempos em tempos reformada e atualizada, uma casa gostosa, com jabuticabas, com a madeira que veio da fazenda. Eu trouxe para ela as minhas origens também e me sentia muito bem ali. Perdi meu marido, perdi a Liane antes, perdi meu marido, perdi a minha casa, perdi Padre Haroldo, quer dizer que era meio pai, era um amigo, e, enfim, as perdas foram muito grandes. E o que me sustentou foi meu grupo de Sempre a Tempo. Nós temos um grupo de Amor Exigente que trabalha pessoas na maior idade, então estamos todas lá, velhinhas muito inteiras, e o que nós nos ajudamos, o que nós nos apoiamos, o que eu pude partilhar da minha dor, e cada uma de uma forma diferente, me trazendo a consolação, foi muito, muito importante para mim. Então,
que eu digo, Deise, é: não fiquem sozinhos. O amor exigente veio para acabar com o isolamento das famílias, mas especialmente com o isolamento da pessoa. Não fique, não se isole, não fique sozinho. O grupo de auto e mútua ajuda funciona, dá certo e não tem custo. Venha conhecer a gente, venha ficar perto desse grupo e trabalhar a responsabilidade social e ser cada vez melhor. É por aí, viu, Deise? É por aí. Muito obrigado, Deise. Mais uma vez, obrigado, Ana Mara. Agora eu convidaria a Elaine para fazer seu relato, conversar um pouco, fazer a sua pergunta. Estamos aqui à disposição para te ouvir, Deise. Bem-vindo. Mais ou menos na contramão de tudo aquilo que a gente ouviu até agora. Porque, deixa eu só me situar, eu sou filha única, a primeira de uma família, então eu sou a primeira neta, a primeira bisneta, a primeira sobrinha, ou seja, a rainha, certo? Sempre fui a princesinha, uma vida muito fácil, pais muito atentos, pais muito cuidadosos, fui educada em colégio de freira, enfim, tinha uma vida assim muito tranquila. E me casei com um homem que hoje eu sei que era um abusador, naquela época não sabia, tá? Psicológico, claro, nunca houve agressão física, mas a agressão psicológica sempre houve. E ele me fez acreditar que eu era um zero à esquerda, que eu não servia para nada, enfim, aí desenvolveu o alcoolismo, enfim, tivemos uma vida bem difícil. Nesses momentos, eu tive 2 filhos, uma filha e um filho. E eles viraram a minha razão de viver. Como eu estava sempre sozinha, eram eles que preenchiam a minha vida, né? Minha filha é casada, eu tenho netos gêmeos, um menino e uma menina, que estão com 16 anos, que foram quem salvaram a minha vida, porque foi exatamente a hora que meu filho foi internado, eles nasceram. Então, foram eles que me deram aquele alento. Enfim, eu fui uma pessoa muito orgulhosa. Não petulante, orgulhosa, sabe? Achava que minha família era melhor, que meus filhos eram um exemplo, eu era o filho que merecia o prêmio Nobel. Até que, de repente, aparece essa coisa em casa, né? Esse defeitozinho em casa. E o meu filho veio me pedir ajuda. E eu não sabia o que fazer. Ajudar como? Imagina, na minha cabeça, dependente químico, todo dependente químico era vagabundo, era ladrão, era, né? Era isso que era isso que a sociedade me dizia. E, de repente, eu vejo meu filho de 1,80 m, loiro, olho verde, campeão paulista de karatê, estudando nas melhores escolas, indo para o mesmo caminho. Eu falo, como é que eu vou aceitar isso? Né? Como? Ele não é igual aos outros. E aí, os outros também não são iguais a ele? Deu uma confusão na cabeça que não foi brincadeira. Enfim, eu resolvi que eu ia tratá-lo em casa. Eu ia ser capaz de curá-lo, claro. Eu era uma super mulher. E é lógico que não deu certo. E aí ele foi para a internação. Quando ele chegou na internação, me falaram que para eu vê-lo, eu teria que ir para um grupo de mútua ajuda. Senão eu não poderia visitá-lo. Até então, eu não conhecia nada sobre grupo de mútua ajuda, eu só sabia que existia Alcoólicos Anônimos, era a única referência que eu tinha. Enfim, eu moro aqui em São Caetano, tem um psicólogo aqui muito legal, Cláudio Amâncio, e aí eu comecei a fazer reunião para poder ver se estavam dando TOD certinho para o meu filho à noite, né? Vai que não cobriam ele para dormir. E aí que eu vi
o grau de doença que eu estava, que até então eu não me reconhecia. E foi fazendo as sessões, e como eu digo, eu sempre fui meio lerdinha, tá? Eu fiz grupo, eu assisti grupo de segunda a sábado, todos os dias, por 4 anos e meio, para poder começar a ter uma noção de que eu não precisava de retorno, que eu poderia agir por mim mesma, né? Enfim, aí eu percebi e passei por algumas fases muito ruins, por exemplo, naquele primeiro momento que a gente acha que tudo é culpa do dependente. E aí você percebe que não. Que mesmo ele saindo da droga, as coisas continuam, os problemas continuam. E para mim, assim, foi muito difícil olhar para dentro de mim e perceber os meus defeitos. Eu me achava perfeita, né? Eu fui criada assim, convencida de que eu era uma... E aí eu tinha que ver meus próprios erros, eu tinha que ver minhas limitações. Foi muito ruim isso, me reconhecer como ser humano, passível de erro, passível de falhas, né? Como qualquer pessoa. Enfim, depois o próprio Cláudio Amâncio, no grupo, nós resolvemos colocar num dia da semana o amor exigente. E a partir daí eu fui fazer eu e mais 4, inclusive o Adilson Massanet, que você conhece, né, Ronaldo? O Adilson. A gente fazia parte do mesmo grupo, o Eduardo Furquim, e nós começamos a instituir o Grupo Illuminati aqui de São Caetano. Então eu fui aprender o que era amor exigente. Até então eu não sabia o que era isso, né? O que eu tinha que exigir. E para mim é muito difícil. Eu sou uma codependente de carteirinha. Por mim, eu acordava de manhã, pegava uma bandeja, punha café da manhã para todo mundo, ia servindo na cama. Isso me deixa feliz. E alguém me disse no grupo, você tem que aprender que tudo que é ruim para você é bom para o seu dependente. Ou seja, para mim, tudo que é bom é a facilitação. Eu gosto de facilitar. Eu me sinto bem sendo a facilitadora. E eu não podia mais. Então, eu vivo até hoje me policiando. Então, o amor exigente para mim é exigir de mim uma postura mais firme, uma postura mais positiva, ser assertiva, né? Então, eu me contrario todos os dias até hoje, para não haver uma recaída. Mas eu sei que isso tem dado certo. Há 8 anos que a gente está caminhando com sobriedade, tranquilos, levamos uma vida praticamente normal, né? E eu comecei a ajudar muito também, né? A partir daí, porque num primeiro momento, você fala, meu Deus, eu estou sozinha, o que eu vou fazer agora? Quando você vai para o grupo que você é acolhido, a primeira reação que eu tive foi aquelas mães tudo rindo lá, tudo de batom, imagina. Meu cabelo parecia rabo de raposa, tudo cheio de cor, sabe? Aí eu falava, não, essa gente não ama o filho que nem eu amo, imagina. Todo mundo rindo, todo mundo chegando uma vez por mês fazendo reunião, fazendo churrasco, jogando truco, os meninos tocando instrumento, fazendo pagode. Como que pode uma coisa dessa? Essa gente é louca. Mas eu aderi a essa loucura, sabe? E gosto muito de viver nela. Hoje, além disso, eu faço parte de uma organização, de uma ONG chamada Faces e Vozes da Recuperação no Brasil, que a gente se preocupa com a dependência química e familiar pós-tratamento, exatamente. Né? Depois que está recuperado, como é que fica? Direito de plano de saúde, de emprego e de tudo mais. E a gente luta muito contra esse preconceito que existe tanto quanto ao portador do transtorno pelo uso de substância, quanto à família, porque a família é assim, se fosse meu filho, eu sabia educar, ela que não soube educar, não é assim? Se fosse meu filho, não sei o quê, também com uma mãe dessa. E a gente sofre muito esse tipo de estigma, né, de sermos ruins. E eu pensava isso, eu tinha feito psicologia, detalhe, eu fiz psicologia, mas não trabalhava, porque eu era recém-casada, eu não podia trabalhar, entende? Não me deixavam trabalhar. Eu fui trabalhar só quando meu filho entra em tratamento, que eu resolvi, veio uma força, uma coisa assim, muito forte, muito grande, que me dizia, ninguém vai tirar filho do seu filho, você tem que lutar contra. E aí eu comecei a fazer curso, eu comecei a querer entender que raio que era isso de dependência química, e fui, e comecei a querer
E aí Deus te escolhe mesmo, é o que a senhora disse, né, dona Mara? Não adianta, você quer, às vezes, fugir da sua responsabilidade social e não tem como, porque as pessoas começam a te caçar, começam a te procurar. Aí eu comecei a ir para a comunidade uma vez por semana também, fazer grupo familiar, né, com o familiar dos internos, e no fim eles sabiam que eu era psicóloga, e eu era a tia de todo mundo, porque eu sou muito de abraçar, de acolher, já fazia uma terapiazinha com os meninos, enfim. E tem sido essa a minha vida, né, de servir ao outro, que eu acho que cada vez que eu faço alguma coisa para alguém, eu recebo em triplo, não é nem em dobro. Então, hoje, toda essa minha força, toda essa minha determinação, essa qualidade de vida que a gente tem, né, crescimento intelectual, cultural, tudo, eu devo aos grupos de mútua ajuda. E, posteriormente, eu só fui conhecer o grupo do Amor Exigente depois, e eu tinha muito a mania de postergar. Tudo eu deixava para depois, eu não tinha ânimo de fazer as coisas. E foram com as metas do Amor Exigente que eu consegui organizar a minha vida. Para mim, assim, o grande lance do Amor Exigente, o que me serviu muito foram as metas, que me fizeram... E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre essas metas, se possível, para a gente. Olha, eu me encanto com cada uma de vocês, com todas vocês. Vocês são mulheres extraordinárias e eu confesso meu grande respeito e admiração por cada uma de vocês. Parabéns. Parabéns. Bom, sabe, Amor Exigente funciona porque traz para a gente a necessidade de mudar. Você não pode mais ser a mesma pessoa que está se destruindo e destruindo o outro, destruindo a sua família, enfim. E quando nós temos que ter mudanças, o que ficou muito claro para mim? A mudança tem que ser muito devagar, e ela tem que ser de fora para dentro, que é muito mais fácil. Depois você vai trazendo para dentro e mudando sentimentos e posturas. Você sabe que os hábitos são uma nova natureza. E quando a gente tem um hábito por uns 5 anos, você verdadeiramente trouxe para dentro de você e você tem agora uma nova natureza. Então, o que me trouxe a necessidade de mudar é que nós não podemos querer mudar tudo de uma hora para outra, não dá para fazer uma coisa que vem se desmontando devagarinho, há tanto tempo, não vamos conseguir tudo de uma vez, nem de uma hora para outra. Então, o que é que nós temos que fazer? Ter metas. E aí surgiu aquela palavrinha, DeFi4X. Defina o seu alvo, o que é que você quer? Uma família terapêutica, uma família saudável, uma família estruturada, um filho sem usar drogas, a filha junto, ajudando, enfim. Você sonhe alto, ponha lá o seu objetivo, o seu alvo. Daí você vai fixar prioridades. Quais são as prioridades? São aquelas que são as mais importantes para você. É não perder a sua família, não perder os seus outros filhos, não perder nada nem ninguém mais, já chega de perdas. Saber preservar isso daí, cuidar do que é importante para você. Fixe, então tem o seu alvo, aquela coisa enorme, aquele sonho lindo, tem as coisas importantes, que são as prioridades, daí você
vai formular o plano de ação, só que você, para formular esse plano, você tem que saber que as prioridades precisam ser preservadas ou melhoradas ou bem cuidadas para que não estrague mais coisas. E você faz o plano de ação e começa a executar. Como executar se eu estou naquela confusão, a minha cabeça, a minha casa, a minha família, tudo é confuso, tudo não entra em ordem. Então, nós vamos começar devagarinho pelas coisas mais simples, mais fáceis, que serão as minhas metas. Primeiro olhando para mim, depois olhando para o outro, e aí começando a cada momento a fazer as mudanças que atingirão uma mudança total, uma nova pessoa, uma nova família. E isso me dá uma alegria, Elaine, que você não faz ideia. Porque quando eu chego num lugar e vejo aquilo que me assustou lá atrás, quando uma mãe me disse, graças a Deus eu tive um filho usando drogas, e eu fiquei horrorizada, falei, meu Deus, será que eu estou ouvindo certo? E ela continuou, nós nunca seríamos o que somos se tivéssemos tido nosso filho usando drogas, se não fosse para o amor exigente que nos tornou o que nós somos hoje. Isso faz toda a diferença e é por aí. E sabe, eu queria muito contar uma história. Dá tempo, Ronaldo? Ainda temos um... Pode contar, temos sim, pode, por favor. Já são 21h22. Mas... Não tem problema, pode falar, dona Mara, pode contar. Bom, o que eu queria partilhar com vocês é o evangelho de ontem, terminando aqui a nossa fala, ter uma espiritualidade, o evangelho de domingo. No domingo, o evangelho é Mateus, o livro de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. É a história daqueles lavradores levados para a vinha. Diz que o pai de família, as parábolas de Jesus, que me encantam, e nós somos pluralistas, mas eu não consigo tirar de mim o encanto da minha fé, e eu peço permissão para partilhar isso, porque tem tudo a ver com as metas e com aquilo que eu estou conversando hoje com a Elaine. Então, aquele pai de família que tinha uma vinha muito grande, levantou bem cedo, foi na cidade, trouxe um grupo de trabalhadores para a vinha. Quando foi 9h, ele foi de novo, trouxe mais um pouco de gente. 12h, ele voltou na cidade, trouxe outro tanto de trabalhadores. Às 15h, repetiu essa história. Às 17h, ele foi para a cidade e viu na praça um monte de gente e falou, escute, mas por que vocês não estão trabalhando? E eles disseram, ninguém nos contratou. Ele falou, então vamos para a minha vinha. E levou todo mundo para a vinha. Os primeiros trabalhadores, ele combinou que ele pagaria uma moeda de prata, um denário, uma moeda de prata, para cada um deles até o final do dia. E era justo, e eles aceitaram aquele preço. Quando terminou o dia, acabou, estava escurecendo, ele chamou os trabalhadores para pagar e começou com os que vieram por último e pagou a eles um denário, uma moeda de prata.
e daí todos que foram passando, ele pagou a mesma moeda de prata, inclusive para aqueles que tinham trabalhado o dia todo. E aqueles que trabalharam o dia todo já fizeram os grupinhos e começaram a murmurar, não é justo, ele devia pagar mais para a gente, nós precisávamos ver como é que nós vamos fazer para que ele nos pague mais, porque tipo, foi o sol, foi o tempo ruim, e nós estávamos lá. E o pai de família, que aqui é o nosso Deus, disse, escute, por que vocês estão murmurando? Nós não combinamos que era justo 1 denário o dia todo? Pois é. E vocês não querem que eu faça do que eu tenho o que eu quiser? Eu posso fazer com o que é meu aquilo que eu quiser. Vocês estão com inveja? E o que é que nós concluímos da parábola de Jesus? Jesus pede tanto para nós olharmos só para nós, para a gente estar, sabe, sem inveja. Inveja é um veneno. Ficar preocupado com o outro, o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer, como é que vive, como é que não vive. Se nós olhássemos para nós e fôssemos aquele trabalhador que chegou primeiro, obrigada, Senhor, que eu tenho trabalho. Obrigada, Senhor, porque eu posso cuidar da sua terra, eu posso tratar dessas parreiras para que elas tenham uma uva gostosa e sirva o seu povo. Quer dizer, trabalhar no sentido de fazer o bem, simplesmente pelo bem, sem querer mais nada em troca, e pelas oportunidades que te são dadas. Porque se você não olha para você mesmo, se você vai estar preocupado com o outro e com você, sabe, Elaine, nós não vamos conseguir ter metas, as nossas metas vão mudar de tempos em tempos, porque a gente está sempre querendo mais, algo mais, o que o outro conseguiu, por que eu não consigo? E nós não nos realizamos, não temos paz, não estamos livres. Então, a presença da meta do amor exigente tem que ser uma presença que você primeiro olha para você, se organiza e busca no seu interior o que é importante para você e vai começar a realizar aquilo, agradecendo pela oportunidade, por exemplo, de termos tido as nossas perdas, de termos tido os nossos filhos usuários de drogas, que fez com que nós olhássemos para nós e nos tornássemos as pessoas que nós somos hoje. Então, eu vejo que o amor exigente nos faz tudo isso, quer dizer, se nós vivemos essa proposta, se trazemos isso para a nossa vida, nós nos salvamos e salvamos o nosso entorno. E chegamos na vida de pessoas como a Jane e vocês, mesmo não sabendo que chegamos. E é uma bênção, não é? Olha, muito obrigada de estar aqui com vocês, de ter podido mostrar os meus posicionamentos, aquilo que eu sei de amor exigente, que eu aprendi com vocês. Muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos, dona Mara. Nós temos certeza de que abrir essa série que serão do amor
e superação com a senhora é motivador para que nós possamos ter cada vez mais mães compartilhando conosco a dor e, claro, de uma forma ou de outra, que nós possamos estar com elas ajudando, né, como nós fomos ajudados a ficar cada vez melhor. Eu agora, como nós chegamos no finalzinho, eu convidaria a Jane agora a fazer uma rápida despedida, depois a Deise e depois a Elaine, por favor. Microfone. Já tá, pode falar. Eu só tenho a agradecer, né, por essa live. Foi muito, muito proveitosa, maravilhosa. Nos motiva cada vez mais a seguir adiante. Não deixe aqui também, dona Mara, né, com essa pandemia, de nos explicar como é que está sendo o grupo do Amor Exigente, se já estão se reunindo em salas, se estão pelo Facebook ou em grupos, tá? E motivar essas mulheres, né, as famílias que precisam ter coragem e, se elas quiserem contar a sua história de amor e superação, para entrar em contato conosco, né? Nós somos da revista Dependência Química e Saúde Mental e podemos marcar para fazer uma live, caso elas queiram, e também dar nosso apoio a essas famílias, né, para demonstrar para elas que juntas nós somos mais fortes. Um abraço a todos e muito obrigada. Deise. Olá, então, pessoal, então eu faço convite a todas as famílias, as pessoas que puderem trazer seu testemunho. Com certeza o testemunho, ele vai favorecer muitas outras famílias a tomarem de exemplo, a poderem participar dos grupos de apoio, né, de estarem presentes, de se transformarem e principalmente acreditarem num poder superior que nos acolhe, que nos conforta, e em todo o amor que ele proporciona para a gente quando nós estamos bem, né? E dentro desses grupos eu tenho certeza que as famílias buscando, as pessoas buscando os grupos, eles estarão no caminho certo para poder seguir em frente. Então, procurem a revista Dependência Química, entre em contato conosco, para que nós possamos estar com você, dando seu testemunho, para que possamos ajudar outras famílias, tá bom? Boa noite a todos, um grande abraço. Jane. Pode falar. Agora pode. Eu quero deixar aqui o meu boa noite, um carinho muito especial, sintam-se todos muito abraçados. Como as outras meninas já disseram, a gente conta com vocês para que a gente possa fazer rodas de conversa nesse programa, que a gente possa bater um papo, que a gente possa trocar ideias. É muito legal isso, é muito importante. A gente aprende, a gente ensina, enfim, existe uma troca muito grande. Então, basta procurar, entrar em contato com a revista, né, Dependência Química e Saúde Mental, que a gente está aqui com o maior prazer em fazer esse programa seguir em frente. Seria muito legal para a gente. Boa noite. Muito obrigado. Dona Mara, só que ela, apesar que ela te pediu para que a senhora falasse sobre as reuniões, se a senhora quiser falar. Agradecer mais uma vez a todos, agradecer a nossa audiência, as pessoas que nos acompanharam, 1h30 que nós estamos falando, e estão todos aí nos assistindo. Obrigada a todos. Quero dizer para você, Jane, para as pessoas que estão nos ouvindo, alguns grupos já estão fazendo reuniões presenciais, seguindo os protocolos, mantendo distância, mantendo as máscaras, outros não, porque as igrejas, os lugares onde se reúnem, ainda não abriram as portas para que nós voltássemos, mas o certo, para que vocês saibam de cada passo do Amor Exigente, cada coisa que nós realizamos, cada evento,
seria interessante que vocês entrassem, Amor Exigente, uma palavra só, .org.br. Ali você tem todas as informações, tem o telefone para falar com a Tininha. Se a Tininha tivesse aí, podia pôr aí para a gente o telefone que informa todas as coisas, que eu ainda não sei decor, Tininha, vou pegar rapidinho hoje para nunca mais deixar de passar para todos. Queria dizer que são todos muito bem-vindos no Amor Exigente, e nós, que estamos aqui, todos nós somos do Amor Exigente. A Jane, a Deise, a Elaine, o Ronaldo e eu. E vocês estarem conosco no Amor Exigente vai ser muito bom também. Muito obrigada, boa noite a todos. Bom, boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande, uma honra, na verdade, estar aqui com todas vocês. 4 mulheres de raça, né? Mulheres que venceram realmente suas dificuldades, cada uma na sua maneira, mas para nós, homens, eu que estou no Amor Exigente há quase 15 anos, aprendi uma coisa, e isso não é um demérito a nós homens, mas é que se não fossem as mulheres, ia ser tudo muito mais difícil, porque elas que realmente pegam na raça essas dificuldades e nos ajudam a ficar cada vez melhor também. Eu só tenho a agradecer ter tido a oportunidade de estar com vocês. E, dona Mara, mais uma vez, muito obrigada por ter nos oferecido esse espaço do seu descanso, já à tarde, que a pessoa está descansando, mas sei que a senhora fez a diferença na vida de muitas pessoas nos últimos 36 anos, fez a diferença na minha, e tenho a certeza que nós aí vamos ter ainda muitos anos com a senhora fazendo a diferença e nos propiciando momentos de tanta iluminação, tanto esclarecimento e, principalmente, motivação para que a gente continue nessa mesma toada de ficar cada vez melhor. Muito obrigado a todos. Eu peço novamente desculpas, foi um problema técnico, normalmente a gente passa todas as pessoas que vão entrando, mas acontece, né? Estar ao vivo tem essas coisas que a gente não consegue controlar. Então, eu agradeço a todos e até a próxima reunião, que deve ser daqui a um mês, né? Provavelmente é de mês em mês que a gente está fazendo, e vocês vão receber os dados, a informação do dia, horário e tema também durante as lives, durante as outras lives do grupo de adicção, e também assistindo, também participando da revista Dependência Química e Saúde Mental na sua página de Facebook. Boa noite, muito obrigado e vamos em frente. Tchau, pessoal.